A grande máfia chamada Roblox. Bom, não é novidade para ninguém que de um tempo para cá, jogos bons no Roblox têm sido simplesmente esquecidos ou esquecidos pelos próprios devs, ou então pelos jogadores, ou pela própria plataforma que para de recomendar o jogo. E jogos ruins como Robin Brain Hot, Brookhaven, Blox Fruit, todos esses que ainda que tenham uma negligenciação dos devs, eles continuam subindo e subindo, subindo de players cada vez mais. Bom, a gente pode culpar algumas coisas por isso. Provavelmente o público, que a maioria do público do Roblox é infantil, então é mais provável que as crianças prefiram um jogo que tenha mais a pegada dela, que tenha um estilo mais infantil, digamos assim, que não precisa usar tanto do seu cérebro, digamos assim. Mas eu te faço a pergunta, por que isso acontece? Porque, como podemos ver, tem pessoas que se interessam por jogos igual Devil Hunter, Rune Slayer, ou GPO, ou então vários outros jogos que são bons e são jogos que rodam em mobile em certos pontos. Tudo bem que o GPO, o Rune Slayer, eles não tiveram suporte para mobile, GPO só depois de um tempo, e o Devil Hunter, depois de um tempinho, depois da atualização, tiveram suporte, mas eles não foram para frente. E eu acho que eu tenho uma ideia do porquê seja isso. Bom, já não é novidade para ninguém que o cérebro dos seres humanos hoje em dia, se não diminuiu, tá para diminuir. Porque essa busca por facilidade, dopamina rápida no nosso cérebro é uma coisa que realmente faz a gente ficar. Cara, esse jogo não tá me dando uma sensação de up de level rápido, então esse jogo é chato. Mas não é assim que funciona, não é um jogo que é chato, é a sua mente que está acostumada demais a muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, um up de level de 0 a 100 em menos de 2 segundos, e que você faz uma missão e você ganha 7.000, 7.000 de experiência, mais 200 níveis e que não sei o que, não sei o que lá, mas, cara, você está estragando o seu cérebro. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, e sim sobre a grande máfia que os jogos do Roblox sofrem. Bom, eu acho que não é mistério para ninguém que a maioria desses jogos do Roblox, querendo ou não, é uma lavagem de dinheiro aberta. Como assim uma lavagem de dinheiro aberta? Dá pra saber que aquele jogo tá sendo usado pra lavar dinheiro. Ninguém fica jogando um jogo de roubar bichinhos e dar rebirth 24 horas por dia. Então é algo que você bota o pé atrás e você pensa, cara, eu acho que isso tem alguma coisa estranha. E realmente tem, tá? A maioria desses jogos são criados por pessoas que querem lavar dinheiro no Roblox. É claro, algum deles dão certo e ok, né? Não é o certo, mas não. Tanto é que se você for olhar, vai ter muito vídeo de pessoas que fazem isso e procuram laranja. Para quem não sabe, vou dar uma explicação rápida do que é laranja. Laranja é uma pessoa que você pega os dados dela e usa para sacar dinheiro ou para fazer algum tipo de golpe ilegal, e ela recebe uma porcentagem disso. Bom, sabendo que existem esses vários jogos, então a gente pode afirmar que todos os jogos do Roblox que são ruins e tem uma grande margem de pessoas jogando são por causa da lavagem de dinheiro? Não. Blox Fruit, por exemplo, não é necessariamente pela lavagem de dinheiro. Ele é um jogo muito antigo na comunidade e que muitas pessoas, digamos que tem um pico de dopamina rápido, e é um jogo que as pessoas jogam PVP. E caso vocês não saibam, se você vê um jogo com poucas pessoas, você não vai entrar nesse jogo achando que ele é ruim. Se você vê um jogo com muitas pessoas, você entra nele com a imaginação de que ele vai ser um jogo bom. Mas nem sempre é assim. No caso do Blox Fruit, a maioria dos players dele são bots. Bots que eles contratam para ficarem no jogo 24 horas para fazerem outras pessoas entrarem. Tanto é que, para quem não sabe, Blox Fruit teve uma época que ele estava sem atualização nenhuma. Eu acho que ele ficou 1 ou 2 anos sem postar nenhuma atualização. Eles estavam na atualização do ano passado. E esse jogo continuou pegando 200 a 300 mil players por dia. E isso é uma coisa muito grande para um jogo que não tem nenhuma atualização. E você me pergunta, por que disso? E eu te respondo, provavelmente isso é por causa que tem bots no jogo. Bots jogando ele 24 horas. Ou então, como é outro exemplo que eu posso dar, Brookhaven. Brookhaven, para quem sabe, é um jogo que é basicamente um RP de Roblox.
que basicamente você faz tudo que você faria na vida real, trabalha, e não é uma coisa tão difícil de conseguir. Você só clica num negócio, no menu interativo, e você bota uma profissão no jogo. E isso também acarreta de crianças jogarem aquele jogo. E crianças jogando aquele jogo, elas meio que vão querer fazer coisas de adulto, entende? Porque por algum motivo as crianças gostam de ter esse sentimento de adulto, de serem incluídas em alguma coisa. Então eles podem até fazer web no Brookhaven, o que é uma coisa muito preocupante se você for para pensar. E aí você me pergunta, então é isso. Então a maioria dos jogos que tem muitas pessoas ativas são porque tem muitas crianças nele e também porque tem bots nele e alguns são de lavagem de dinheiro. É basicamente por esse quesito, mas também tem a questão que o Roblox, vendo que o jogo traz lucro para ele, porque para quem não sabe, o Roblox é um jogo que ele tira uma porcentagemzinha das suas gameplays do seu jogo. Basicamente, ele entrega um pouco para você e um pouco para ele. Então, o dinheiro não vai 100% pro criador do jogo. O dinheiro vai uma porcentagem pro próprio Roblox. Então, meio que o Roblox escolhe simplesmente fazer vista grossa para esse tipo de jogo. Por quê? Porque tá dando dinheiro para eles e é muito dinheiro mesmo. A gente tá falando de papo de 30 a 50% da renda do Roblox é só em criadores de conteúdo. Entendem? Então, assim, criadores de conteúdo no que eu falo é criadores de jogos, certo? Então, não é lucrativo para eles tirarem esse tanto de jogo, porque se eles tirarem, eles param de render receita com isso. E é claro, para um bilionário, eles nunca podem ficar sem dinheiro. Bom, para quem não sabe, esse Hobium Brain Rot, que foi um jogo que estourou muito por causa que tinha os Brain Rots, que a maioria das criançadas gostavam de jogar, inclusive teve muita coisa envolvendo ele, principalmente de roubar o bicho dos outros. Cara, ele estourou pelo simples motivo de ser uma bomba de dopamina rápido. As pessoas não querem jogar um jogo legal, um jogo que você tem uma progressão um pouco mais demorada, mas que você aproveita ele com seus amigos. Um jogo que é divertido de se jogar e que você não vai ter um pico de dopamina extremamente rápido no seu cérebro. As pessoas querem um jogo fácil. E esse é o maior problema. É porque se as pessoas procuram um jogo fácil, o Roblox não vai recomendar nenhum tipo de jogo que force a mente da pessoa. Um RPG tipo Rune Slayer ou Devil Hunter, ou até outros jogos que vieram no passado, por exemplo, Fire Force Ignition, era um jogo muito bom de Fire Force, o melhor que a gente já teve e simplesmente caiu no esquecimento completamente. Também por negação dos devs, mas não só isso. Como eu disse, o problema é que simplesmente eles não querem algo difícil. E jogos assim, eles precisam de um pouco mais de tempo para atualizar. Uma coisa é você prometer uma atualização e não mandar, outra coisa é você precisar de tempo para atualização. Porque jogos grandes assim, eles precisam de uma atualização constante para continuar. Agora, jogos que são, digamos que são mais fáceis de jogar, você bota uma fruta nova ou você bota alguma coisa nova e todos os jogadores ficam felizes porque a maioria do público só quer desligar o cérebro e jogar, digamos assim. Bom, para quem já estava ligado nesse esquema, sabe que o que eu falei aqui não é nenhuma novidade, mas para quem não estava ligado, agora tá. Bom, agora eu faço a pergunta para vocês: o que vai ser do Roblox daqui para frente?